Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre poliedros. Vamos aos slides. Poliedros. Os poliedros, ele vem do latim. Poli quer dizer muito e edro quer dizer face. São figuras tridimensionais formada pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. A união dos polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles: a vértice, aresta e faces. No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas, chamados de corpos redondos. Existe uma fórmula matemática que relaciona os elementos de um poliedro, chamado relação de Euler. Além disso, os poliedros dividem-se em dois grupos, chamados de poliedros convexos e os não convexos. Alguns poliedros merecem uma atenção especial. São chamados poliedros de Platão, o tetraedro, hexaedro, o octaedro, dodecaedro e o hecasaedro. Falando nesses aí, nós vamos ver eles mais à frente, tá, pessoal? Nós vamos ver esses nomes e desenho um pouco mais à frente, tá? Bem detalhadozinho. Continuando. Os poliedros convexos, tá? Um poliedro será convexo quando for formado por polígonos convexos, de uma forma que as condições a seguir sejam aceitas. Primeiro, dois polígonos nunca são coplanares, ou seja, não pertencem ao mesmo plano. Cada lado de um desses polígonos pertence apenas a dois polígonos. O plano que contém qualquer um desses polígonos deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Então, olhem bem, nós temos aqui um desenho, tá, geométrico, onde ele está se mostrando que ele é um polígono convexo, pois ele tem duas bases, tá? E nessas duas bases, ele tem suas laterais, olha. Ele tem sua base pentagonal, tem todos os lados quadrados, como vocês vão ver, tá? Todos eles demarcados com letras. E vamos ver a demonstração. Os quadrados na figura são chamados de faces do poliedro. O A, B, G, F e entre os outros, que eu vou voltar aqui. Então, olha só, nós temos todas as vértices demarcadas com letras. Olhem bem essa da linha de frente, ela está marcando A, B, F e G. Assim, todos os outros quadrados têm sua demarcação, tá? Aí essa ao lado direito, ela vai estar marcando B, C, G, H e assim todos os outros pontos. Serve para os quadrados laterais como para as suas bases. Então nós temos aí os pentágonos. São as faces e base do polígono, que recebe o nome de poliedro de base pentagonal. Tá? Nesse caso aí, vocês observam que quando ele fala base pentagonal, ele vai pegar 5 letras.
A, B, C, D e E, tá? Seria a base do centro, a base de baixo. Olhando bem para a figura, vocês vão observar. E a base de cima vai estar escrito F, G, H, I e J. Então, são as bases pentagonais desse poliedro. Os segmentos que formam cada uma das faces são denominados arestas do polígono ou do poliedro. Os pontos em que as arestas encontram-se são chamadas, são denominados vértices. O segmento da reta JC será denominado diagonal do poliedro, denotada por JC. Se vocês olharem bem, quando eu falo esse JC, olhando para a figura, vocês vão ver uma reta no centro do desenho, tá? Que ela vai de uma ponta a outra. Então, JC. O JC é uma das diagonais, tá? Entendemos a diagonal do poliedro como sendo o segmento de reta que une dois vértices não pertencentes à mesma face. Agora vamos olhar aí os poliedros convexos. Côncavo quer dizer não convexos. O poliedro é não convexo ou côncavo quando tomamos dois pontos em faces distintas e a reta R que contém esses pontos não fica toda contida no poliedro, ou seja, dentro do poliedro, tá? Se vocês olharem bem essa figura geométrica, observem que ela está toda rosada, mas ela tem uma reta azul passando pelo lado de fora do poliedro. Então, nesse momento, quando essa reta passa, ela deixa de ser, tá? Um poliedro convexo. Ela passa a ser um poliedro não convexo. Olhando agora os poliedros regulares. Dizemos que um poliedro é regular quando suas faces são polígonos regulares, iguais entre si, e com os ângulos poliédricos todos iguais. Vejamos um exemplo, um cubo. Então, olhando bem para esse cubo, tá? Se você tirar uma medida dele, são todas as medidas iguais. Mas aí nós não vamos falar das medidas, vamos trabalhar com perímetro. E vamos trabalhar assim com as faces, as vértices e as arestas. No caso aí ele vai ter 6 lados, ou seja, 6 vértices. Nós vamos ter 8 pontos, um ligando ao outro, ou seja, 8 vértices. E nós vamos ter aí 12 linhas, uma ligando a outra, ou seja, 12 arestas. Perceba que todas as suas faces são polígonos regulares. Suas faces são formadas por quadrados e as arestas são todas congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Olhando agora, nós vamos falar sobre a relação de Euler, também conhecido como Teorema de Euler. O resultado foi provado por Leonhard Euler em 1707 a 1783 e garante que todo poliedro convexo fechado é válida a seguinte relação: V mais F é igual a A mais 2. Então, essa é a fórmula de trabalharmos os poliedros. Vamos agora observar os sólidos. Observe que nos sólidos platônicos, tá? Nós vamos ter aí o icosaedro, octaedro, tetaedro, dodecaedro
e hexaedro. Vejamos aqui, tá? O tetaedro regular, ele é um tetaedro que possui 4 faces triangulares congruentes e 4 ângulos triédricos. Esse que eu estou falando são essa figura aqui dos sólidos platônicos, tá? Nós vamos mostrar um a um. Então, aí é o tetaedro regular. Agora nós vamos ver o hexaedro regular, que ele possui 6 faces e 8 ângulos triédricos. O octaedro regular, ele possui 8 faces triangulares congruentes e 6 ângulos tetraédricos. Olha o dodecaedro. Dodecaedro regular, ele possui 12 faces pentagonais congruentes e 20 ângulos triédricos. Agora vamos falar do icosaedro regular. O icosaedro ele possui 20 faces triangulares congruentes e 12 ângulos pentaédricos congruentes. Vamos ao primeiro exemplo. Uma loja foi lapidada na forma de um poliedro convexo de 32 faces, sendo que 20 dessas são hexaedro e as restantes são pentagonais. Essa joia será um presente para uma senhora que está fazendo aniversário, completando uma idade cuja o número é a quantidade de vértices desse poliedro. Essa senhora está completando 90 anos, 72, 60, 56 ou 52. Então vejamos, para trabalharmos isso aí, basta olhar as propriedades. Um de poliedro convexo, sabemos que é 2 vezes A igual a 20 vezes 6 mais 12 vezes 5. Que então, nós temos A igual a 120 mais 60 dividido para 2. A é igual a 90 arestas. Agora, como conhecemos o número de arestas, o número de faces, podemos utilizar a relação de Euler. Vejamos, V mais F é igual a A mais 2. Então, V é igual a 32, que é igual a 90 mais 2. Então, nós temos V igual a 92 menos 32. V é igual a 60. Portanto, aí, nós temos como opção correta a letra C. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever a nossa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.